Bom dia. Hoje, domingo de chuva, aqui na minha cidade, Campinas, São Paulo. Eu gostaria de fazer uma live, inclusive até me sugeriram que fizesse, e eu devo isso para mim, né? Porque eu sou um cara muito grato. Vou aqui fazer uma partilha sobre tabagismo. Aos 14 anos fui traído pela minha imaturidade, pela minha adolescência vazia, e dei o primeiro trago no cigarro. Achei ótimo, né? Aquela sensação meio de vertigem, de tontura, me senti diferente. E o cigarro trouxe para mim também uma sensação de poder, de superioridade. Eu burramente me achava me achava superior aos meninos que da minha época não fumavam. Eu achava punk sacar um cigarro e fumar. E passei por aquelas fases bestas do tabagismo, né? Fui fumando e fumando. Curti isqueiros, Zippo, Ronson. O Ronson, ele tinha um barulho característico quando você abria e botava fogo no cigarro. E aí eu estava queimando a minha vida, um por um, sem saber, né? E fui fumando e fumando. Aquilo se instalou de tal maneira que eu achava que fumaria pelo resto da vida. Fui fumante de Macedônia, cigarro sem filtro naquela época. Macedônia, cigarro muito forte. Mistura fina, tinha um maço bonito. Aliás, todos os maços eram bonitos, né? Tragicamente bonitos. Mistura fina, Macedônia, Continental sem filtro. E aí vieram os filtros, os cigarros ficaram mais interessantes. A gente pensava até pela propaganda que a gente, fumando cigarro com filtro, a gente se tornava imune às dificuldades que o cigarro poderia trazer para a vida. Eu continuei fumando 15, 16, 17, 18, 19, 20, fui embora para frente. Me tornei um tabagista, não me lembro exatamente por quanto tempo eu fumei um maço, mas eu fui aumentando aos poucos. Eu me lembro que havia momentos em que eu ficava mais eufórico, alegre, ou mais acelerado, e aí eu acendia mais. Eu fumava mais do que eu fumava normalmente. Fumava um maço, eu chegava a um maço e 10, um maço um maço e meio. E aí eu fui fumando e fumando, e aí os anos se passaram. Naquela época você fumava em qualquer lugar, não era proibido, né? Você fumava em qualquer lugar. Só começaram a proibir dentro das fábricas, isso virou uma tortura. A gente tinha que correr para banheiro como rato, se esconder fumando, às vezes até mesmo na sessão, abaixar no pé da máquina e dar um desesperado trago, porque a nicotina começava a faltar e ela era mais importante do que o ar. E aí eu fui fumando e fumando. Eu me lembro que ali pelos
1978, 77, eu fumava um cigarro a cada 23 minutos. Eu não me lembro quanto dava aí disso, mas já dava mais do que um maço. E aí fui até os 44 anos, até o dia 13 de outubro de 1992. Carregava comigo uma crença de que eu não conseguiria parar. Todo mundo podia parar, eu ficava assim profundamente admirado quando via alguém parar de fumar e alguém falava disso e eu não conseguia. Me dava uma tristeza e um conformismo de que eu ia pagar o preço assim, como se eu estivesse escorregando numa ladeira cheia de sabão. E eu fui, Roberto Barros, o quente, maço verde, eu fumei o quente também. Nossa Senhora, é verdade. E aí eu fui em frente, e eu acredito que entre 37, já na altura dos 37 anos, eu estava fumando 3 maços por dia. Se eu ficasse irritado, alguma coisa, eu acelerava, eu fumava um pouco mais. Eu via uns caras que fumavam 4 maços, não era muita gente, mas tinha uns loucos, né, que fumavam 4 maços, e eu achava que eu estava safo, porque eu fumava só 3, e quando eu falava com os caras, eu falava, porra, meu, fuma menos, né? Faz que nem eu, fuma só 3 maços, eram 60 cigarros por dia. Eu tive uma oficina aqui, num bairro aqui em Campinas, e eu de manhã eu passava na padaria, comprava meu primeiro maço, porque o último cigarro eu tinha fumado de manhã. Comprava meu primeiro maço, aí voltava lá na hora do almoço, comprava o segundo maço e depois à tarde, quando eu voltava para casa, eu comprava o terceiro maço, que ia quase acabar no final da noite, ali por volta das 11 horas. Um dia a moça da padaria me perguntou, falei, por que o senhor não compra os 3 maços logo cedo? E eu acho que não comprava porque eu queria ter a sensação de que eu fumava um maço só, porque eu comprava um maço só. E aí, no desespero, cara, eu nunca parei de fumar em 30 anos de tabagismo, eu nunca parei de fumar. Só que aconteceu um detalhe curioso, que houve um momento, eu não sei precisar exatamente quando foi, mas houve um momento lá atrás, bem lá atrás, em que eu acendi o cigarro e me preocupei. Falei, caramba, cara, porra, eu vou fumar mais um cigarro, isso não tá legal, né? E assim, veio como uma sombra, né, que antes não aparecia, e de repente apareceu uma preocupação, e essa preocupação não me deixou mais. Às vezes, um ou outro cigarro, quando eu ia acender, eu olhava para ele e pensava, caramba, né? Preciso parar. E aí ficava nesse preciso parar, que era angustioso, e eu chegava a suar de medo de pensar em parar de fumar. Aquilo estava tão em mim, tomou tão conta da minha vida, que eu me desesperava ao pensar nisso. E aí essa preocupação, que era um cigarro às vezes, começou a passar a ser uma preocupação com todos os cigarros que eu acendia. Olhava meu dedo e o dedo tinha um calo, bem no lugar onde eu colocava o cigarro quente para fumar no meio dos dedos, e meus dedos amarelos, meus dentes amarelos, minha língua amarela, e eu cheirava cigarro. E aí eu fumava dentro de casa, não respeitava minha família, meus filhos. Eu tenho até um pouco de culpa, né? Me sinto um pouco culpado porque fumei num ambiente familiar, né? Meu filho é fumante, e eu me sinto um pouco culpado com isso, que eu falo, caramba, será que meu filho fuma porque ele já fumava desde pequeno, desde quando nasceu, que eu senti no cheiro de cigarro dentro de casa.
E essa culpa eu não consigo tirar. Então, eu segui fumando. Eu acho que de 37 mais ou menos para frente, quando eu já estava fumando 3 maços, e seguramente aumentaria, iria para 4 maços ou mais. Conheço gente que fumou mais que isso. E eu, de repente, cara, eu fumei de piteira, comprei 2 piteiras Targarden, americana, era cara pra caramba. Uma ficava dentro de um vidro com álcool, limpando, enquanto eu fumava com a outra. Eu fumava meia dúzia de cigarro e a piteira entupia e tirava aquela outra piteira do álcool e lavava e fumava com ela. Meu Deus, que trabalho. Fumei uns 2 anos de piteira. Eu fugi do cigarro tentando fumar, sabe? Eu fugia tentando continuar fumando. Cara, eu fiz de tudo assim, fumando, né? Para tentar manter o cigarro na minha vida, não largar de fumar fumando. Não existe isso, né? Cara, que loucura. Meu sangue precisava de nicotina, minhas células precisavam de nicotina. Se eu tirasse aquilo, eu ia sofrer muito e eu não queria sofrer. E foi terrível. Seguramente, se eu ainda fumasse, eu acredito até que tá aqui minha prima falando aqui do meu primo que morreu recentemente pelo cigarro, né? Anos sem fumar, ele acabou morrendo por... não só meu primo, como a irmã dele também, minha prima. Falei, tanta gente, cara. E aí eu seguramente, se eu ainda fumasse, se eu tivesse vivido, que não seria possível fumando, né? Seguramente eu teria comprado cigarro eletrônico. Isso tudo são formas de parar de fumar fumando, manja. E eu tentei fazer isso com a piteira, eu tentei fumar só tanto cigarro, nunca consegui fazer isso. Isso era uma tortura mental, cara. Parece que a vida conspirava contra a loucura que eu estava fazendo e falava, porra, meu, para com essa merda. E eu me sentia um nada, e eu fumava, e eu ficava bravo, e eu falava, porra, eu vou fumar mesmo, e ninguém tá nada com isso, mas eu não conseguia fumar em paz. Até que chegou o dia, né, cara? Chegou o dia. Dia 13 de outubro de 1992, eu fui fazer um curso e tive que ficar internado nesse curso, no Rio de Janeiro, e me deram a triste notícia de que eu não poderia fumar para adquirir aquela profissão que eu estava lutando lá para conseguir na época. E eu fiquei apavorado. Meu Deus, ninguém me falou nada. Claro que se falasse, eu não tomava nenhum ônibus para ir para o Rio. E aí eu falei, bom, eu vou ter que encarar, mas nossa, me deu um medo tão grande, eu entrei em pânico. E aí eu comecei meu primeiro dia. Aliás, comecei meus primeiros 15 ou 20 minutos sem colocar um cigarro na boca. Cara, que loucura que foi aquilo. A cada 2 minutos eu queria fumar. Que loucura que foi aquilo. Nossa Senhora, o primeiro dia foi um trauma. Eu olhava para o meu relógio no pulso, eu falava mais 5 minutos, cara. Se aguenta, mais 5 minutos. Não era só por hoje, era só por agora. Só pelos próximos 2, 3 minutos, por favor. E aí tinha um momento que eu falava, eu vou entregar, eu não vou continuar. Vou pegar minha mala e vou embora, e eu não quero saber de curso, eu vou fumar. E aí sempre me vinha uma ideia salvadora, né? Tem alguma coisa que eu acho que é espiritual, que colabora para a gente ficar são. De repente, eu
Pensava assim, porra, cara, entra debaixo da água fria. Aí eu ia, tirava a roupa, entrava debaixo de uma ducha fria, forte, tomava aquela sova d'água fria, e aí eu ganhava mais 10 minutos. Puta, que loucura que foi. Alguma coisa me ajudou. Eu estava entregue. E aí eu escrevia cartas para mim mesmo. Queria fumar, não tem jeito, eu vou ceder. E aí eu escrevi a carta para mim mesmo. Sérgio, Rio de Janeiro, dia tal, dia tal hora. E eu escrevi a carta me incentivando, não faça isso com você, não aceito, os dias vão passar. Eu me agarrava como desesperado na ideia de uma possibilidade de uma vida limpo, sem cigarro. E aí, que dureza, hein? Foram 13 dias, eu não me aguentei. Eu acabei brigando, estava muito nervoso, acabei brigando com o sujeito lá e me mandaram embora de lá. Falaram, você não pode ficar aqui porque você é um cara desequilibrado. Eu falava, porra, eu não sou desequilibrado, eu tô sem fumar. Eu fumei 30 anos, cacete, me entenda. E eles não entendiam. E eu ficava mais bravo, mas eu não fumei. Puta que pariu. A raiva me deixou não fumar. Eu peguei o ônibus na rodoviária do Rio, pensei em fumar, falei, vou fumar. E aí tive uma ideia salvadora, como outras coisas que concorriam para me salvar. Quando eu ia ceder, veio uma ideia que, assim, 13 dias sem fumar, se você voltar, nunca mais você vai conseguir isso. E aí eu voltei para casa e fiz 14, 15, um mês, 2 meses. Li minhas cartas para mim mesmo, que eu mandava do Rio. Subi em cima de uma bicicleta e numa Caloi 10 que eu mandei reformar e tirei a minha noia no pedal. Eu suei o que eu tinha em mim, fui embora. E aí, por incrível que pareça, as pessoas que pararam de fumar antes de mim tinham falado a mesma coisa. Meu, isso aí vai diminuir, essa vontade intensa de fumar, ela vai diminuir, vai ficar mais sob controle, você vai conseguir sobreviver. E foi realmente isso que aconteceu. Na passagem de 2 dias, eu fui ficando cada vez mais feliz de perceber que aquilo que eu achava impossível se tornou possível a cada dia. Eu passei de 26 anos já sem tabaco. Alguns anos depois que eu parei, eu fui pedi para fazer um exame mais específico e descobri um pouco de efizema pulmonar. Fiquei apavorada porque vi pessoas com efizema, fase final, e fiquei muito apavorado, mas a médica me tranquilizou, falou, se você não voltar a fumar, isso não vai seguir em frente, vai ficar do jeito que está. E foi realmente o que aconteceu. Eu tive 2 pneumonias e nas 2 pneumonias, quando sararam, eu fui fazer o exame de novo e aquele pouco de efizema ainda estava lá do jeito que estava, quieto. Eu nunca tive coragem de visitar amigos, muitos amigos que eu vi irem embora, morrerem pelo tabagismo. Eu nunca tive coragem de vê-los no final, na cama, sofrendo. Nunca tive coragem. Nem vou ter, ainda hoje não tenho. Não tenho crítica nenhuma a quem fuma. Eu acho que cada um pode levar a sua vida da maneira que quer, como eu levei a minha. Mas para aqueles que já estão incomodados e que têm dentro de si um incômodo de fumar,
existe um raio de esperança de se poder parar. É possível não fumar mais. Como? Evitar o primeiro trago agora. Olhar para isso e construir uma história de luta, de esforço, de boa vontade. A única coisa que a gente precisa ter para parar de fumar é a boa vontade. Deus me ajuda. E aí a nicotina começa a perder o sentido ao longo dos dias. Existe um preço de dificuldade a pagar, mas a dificuldade é pequena, infinitamente menor do que uma doença que pode se instalar e comprometer a minha qualidade de vida, minha vida, ou até me tirar da própria vida. Eu sou muito grato a isso, ao fato de não fumar. Os primeiros anos eu comprava rojão e no dia que eu aniversariava, 1 ano, 2 anos limpo, eu soltava rojão. E as pessoas não sabiam porque eu estava fazendo isso. Quando alguém me perguntava, eu falava, estou comemorando o dia que eu parei de fumar, graças a Deus. Então, eu acho que fumar foi a maior besteira que eu fiz, entre outras, na minha jovem vida, dos 14 anos, me encantar por uma besteira tão grande que quase me tira da própria vida. Hoje, quando eu parei, eu tinha 44 anos, hoje eu tenho 71. E sou infinitamente grato e meu coração se enche de alegria quando amigos ou mesmo pessoas que eu não conheço e que eu fico sabendo que deixaram de fumar e estão se esforçando para não fumar mais, eu fico muito feliz com isso, porque eu sei o que essa conquista significa. Significa conquistar mais vida. No Polo Norte, pelas dificuldades que as pessoas vivem, né? É muito fácil morrer no Polo Norte por causa de bicho, de urso, por causa de lago com camada de gelo fina que pode quebrar e a pessoa se afogar no gelo. Então, quando as pessoas vão sair de um lugar para o outro no Polo Norte, ao invés de elas dizerem vai com Deus, boa viagem, elas falam mais para você. Significa o quê? Significa mais vida, que você possa ter mais vida. Então, para aqueles que entrarem em contato com essa live, desejo, e são fumantes e querem parar de fumar, desejo mais vida, coragem, boa vontade, mente aberta, aceita, acredita que é possível e vai em frente. Marca a data e constrói a sua história de não fumante e faça dela uma ferramenta para poder ser útil para outros que ainda fumam. É isso. Essa live vai lá para a conta Sergio.Murilo, lá do YouTube. E peço que quem não for inscrito se inscreva lá. E compartilhem a live. E para que outras pessoas possam ser ajudadas se quiserem assim. Bom domingo, muito obrigado pela presença aqui comigo nessa manhã e espero ter sido útil, né, para quem possa me ouvir agora e depois. Beijo no coração.